e na companhia do ator Francisco Sales. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem vindo. Queria que vocês falassem um pouco dessa aventura que foi trazer esse texto e a ideia de ter seguido, né? Sim, essa ideia nasce no auge da pandemia, quando todo mundo está trancado em casa, aquela inquietude de fazer, e eu comecei a ler, e achei esse texto na biblioteca da minha casa. Da minha mãe tinha essa peça na biblioteca dela. E aí eu li e falei, bom, Ripley, o famoso Ripley. E vi essa versão, não sabia que existia uma versão para teatro. Não conhecia. E aí eu li e falei, mas isso aqui é muito interessante porque ela, além de ser Ripley, ela é uma peça que se baseia nos atores. Os atores permanentemente em cena, todo mundo, as cenas não cortam, elas vão de uma para outra. E eu falei, isso aqui é muito interessante para fazer. Logo depois eu comecei a entrar em contato com os ingleses, foi uma longa negociação que levou quase 2 anos, até que a gente fechou. E aí em 2022, no início de 2023, a gente conseguiu fechar o acordo com os ingleses, e aí a gente tinha esse tempo de produção. Sim. Eu comecei, o projeto ia ter um diretor, vai mudando, as coisas caem, coisas aparecem. Apareceu o Hugo, que eu convidei para fazer o Ripley. E aí a gente abraçou, a gente olhou um no olho do outro e falou, vamos fazer isso, porque o dinheiro não saiu, o tempo vai passando, e aí ou você larga ou você faz do jeito que dá para fazer. A gente falou, antes de largar, vamos fazer. E aí começamos um processo de pré-produção, de montagem de elenco, de seleção de equipe, e isso foi evoluindo, foi escalando, conseguimos a pauta e a coisa foi tomando volume, foi tomando corpo, e chegamos aqui, e estreamos. E o contato com esses atores? Já eram pessoas que você conhecia, que faziam parte do seu... Não. Esse elenco foi escalado pelo Hugo Bonemer. A gente tinha, a partir do momento que a gente decidiu fazer a peça e que a gente tinha a pauta, a gente decidiu fazer no final de dezembro. Sim. E a gente tinha a pauta para o dia 4 de abril. Então a gente tinha 4 meses de ensaio. Sendo que a gente tinha que fazer a tradução, a gente tinha que fazer um monte de coisa. A gente só conseguiu começar a ensaiar no início de fevereiro. A gente tinha uma equipe de direção, essa equipe caiu, veio uma outra equipe de direção, essa equipe também caiu, veio uma terceira equipe de direção, essa equipe também caiu, veio uma quarta equipe de direção, também caiu. Quando a quinta equipe de direção caiu, o Hugo olhou para mim e falou, eu vou dirigir esse espetáculo. Isso. E aí eu falei pra ele, bom, Hugo, então você precisa ter uma equipe que te responda. Você tem que ter um elenco que fale com você, que confie em você e que vá com você. A gente tem pouco tempo, não podem duvidar. Sim. E o Hugo ele tá fazendo faculdade na Cal. E aí ele pegou na turma dele, montou um grupo que é da turma dele e ele trouxe esse elenco fantástico que eu tô tendo o prazer de trabalhar, de contracenar. Então eles são todos de uma turma. Acabou que eu terminei sendo o outsider, porque eles já trabalhavam juntos e eu entrei e aí fomos criando essa conexão. Agora trazendo do texto para a realidade de vocês, a coincidência e a sorte caminham juntas. É a sincronicidade que o Jung fala, as coincidências significativas. Né? Exatamente. E no texto esse cara usa para o mal, a gente conseguiu usar para construir a peça. Mas sim, sem dúvida tem isso, são os pequenos detalhes, são os pequenos acontecimentos que vão dando corpo. E essa história foi... Tem uma frase de um diretor de cinema que eu admiro demais, que é o Guillermo del Toro, mexicano, e ele fala que o estado natural de um filme ou de um projeto desses é que não aconteça. É tanta pedra, é tanto energia que você tem que fazer para girar, para a coisa entrar em movimento, que o estado natural é que não aconteça. Então, quando você consegue fazer acontecer, você já é algo extraordinário. Sim. Sem grana, sem patrocínio, sem apoio, um elenco de 7 pessoas, 14 personagens, o que imprime figurino, imprime uma logística de cena, de bastidores,
que é difícil. De atores que fazem mais de um personagem. De atores que fazem mais de um personagem. Você precisa dinâmica... de um tempo de ensaio, de um ritmo de ensaio. Então, essa frase é muito, muito real. O estado natural era tudo, jogava, que 5 equipes de direção passaram por nós. E o estado natural é que não aconteça, mas a gente foi contra isso. Então vamos botar o carro na rua e vamos fazer acontecer. E tá aí, tá entregue, nasceu, tá no mundo e tá acontecendo. Tem que ser assim mesmo. E eu estava ontem na entrevista com o Hugo, agora você falando isso, em alguns depoimentos que eu peguei ali fora, o que fascina tanto? Quer dizer assim, uma peça inquietante. Eu me peguei, teve um depoimento que você vai ver depois, torcendo pelo vilão. Aí foi quando eu disse assim, mas na verdade a sociedade deixa as lacunas onde o mal vai habitar e prosperar. Mas é exatamente... Acho que o silêncio das pessoas é assim, poxa, nós possibilitamos que esse cara chegasse tão longe. É aquela questão. Eu entendo que esse personagem, Tom Ripley, ele é a dose ultrapassada que toda a sociedade tem. Exatamente. Então, em uma sociedade classista, em uma sociedade sexista, em uma sociedade elitista, todos os componentes todos os personagens, eles têm doses que são aceitáveis para conviver. O Tom Ripley, ele é um espelho que amplia tudo isso, né? Então, e joga contra a sociedade. E joga contra ela mesma, exatamente. Um dos diretores que passou por nós falou isso pra gente. A diferença do remédio pro veneno é a dose. E o Tom Ripley, ele é a mesma dose que todo mundo tem, só que ultrapassada. Então ele é a pior resposta que essa sociedade classista, sexista, machista, homofóbica, racista, todas essas doenças sociais, o Tom Ripley, ele responde de forma triplicada. Então, e isso como conceito. Depois tem uma frase do texto que eu acho que é fantástica, que é: eu sempre preferi ser um alguém de mentira do que um ninguém de verdade. Eu acho, essa é uma frase da Patrícia Highsmith do livro. Eu acho que isso é mais atual do que nunca. É verdade. Num mundo de redes sociais, num mundo onde a gente constrói um perfil para que as pessoas venham nos ver, esse texto ele é mais atual. Que não se valoriza a verdade, mas sim narrativa. Exatamente. E são frases da peça, né? Você disse, uma vez que você disse, está feito. Está feito, então, assim, isso não é à toa que o texto continua ganhando montagens. Continua ganhando montagem na série, nos streams, continua ganhando versões no teatro. Ele continua presente. Esse vilão, esse anti-herói, esse personagem tão intrigante, tão maligno e tão fascinante, porque algo dele prende a gente, e é o que você falou, a gente termina torcendo por ele. Como? Por quê? Porque ele está respondendo a essa sociedade de interesses. É interesse que você quer, então vou fazer você ter interesse por mim. E não é à toa que essa peça é o início de uma grande trajetória de sucesso, porque o que eu vi aqui hoje vai triplicar na trajetória de vocês. Agradeço a presença de vocês, agradeço estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Valeu, gente.